Hoje nós vamos ver uma das leis mais importantes da física. Quase toda aula eu falo isso, né? Mas é porque hoje é verdade. A gente vai ver quantidade de movimento ou quantidade de momento linear e a conservação dessa grandeza tão importante para entendermos os fenômenos da física. Esse é o canal Academia da Física, não sai daí. Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros, para mais um vídeo aqui do Academia da Física. Se você não nos segue, já segue aí, deixa o like ou dislike nesse vídeo. Aproveita, se não estiver fazendo nada, vai lá no Instagram e segue o Academia da Física, que tem conteúdo novo, top, todo dia. Pois bem, vamos ao que interessa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre momento linear e impulso. Primeiro vamos falar sobre o momento linear, né? Existem alguns problemas que são de difícil resolução a partir da segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Todo mundo já lembra. O somatório de todas as forças é igual a massa vezes aceleração. A gente vai partir dessa equação para encontrar uma nova grandeza associada ainda à segunda lei de Newton, que é chamada de momento linear. Essa grandeza, ela nos ajuda muito a desenvolver problemas com colisões, por exemplo. Para saber as características do movimento antes e depois de uma colisão entre dois veículos ou em uma mesa de sinuca, por exemplo. Então, para isso, a gente usa a grandeza chamada momento linear. Como eu falei primeiro, vamos partir da equação da força. Então, o somatório de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Mas a aceleração a gente sabe que é dv/dt, certo? Ora, esse dv/dt a gente pode reescrevê-lo de maneira que a derivada temporal saia da associação com v. Como assim, professor? Ora, se a massa é constante nesse processo, então a gente pode escrever da seguinte forma: ddt de mv. mv é exatamente o que a gente chama de momento linear ou quantidade de movimento. Essa grandeza a gente determina pela letra P, ela é um vetor, né, uma grandeza vetorial. Não podia deixar de ser porque ela é um produto entre um escalar, que é a massa, e a velocidade, que é um vetor. E dessa forma, P, que é o momento linear, vale m vezes v. Obviamente que se a gente quiser representar isso em três dimensões, a gente vai ter as três componentes dessa grandeza momento linear. De modo que, se eu tiver um eixo de coordenadas cartesianas, nós vamos ter o P no eixo X, o momento linear no eixo X, o momento linear no eixo Y e o momento linear no eixo Z. Veja que o nome momento linear, na verdade o outro nome para essa grandeza, que é quantidade de movimento, ele é um nome muito expressivo. E de fato isso é importante prestar atenção, notar, porque quantidade de movimento é exatamente isso que essa grandeza mede, é exatamente isso que essa grandeza traz para a gente como informação. É a quantidade de movimento que um corpo tem. Essa quantidade de movimento, ela depende, obviamente, da velocidade do corpo. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento, mas depende também da massa. Veja que isso ainda está ligado à segunda lei de Newton. Ora, quanto maior a quantidade de movimento de um corpo, mais difícil de pará-lo. E quanto maior a massa desse corpo também, mais difícil é para deixar esse corpo com uma quantidade de movimento muito grande. Um último comentário em relação a essa grandeza, para a gente falar sobre o impulso, é que se o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, e a gente sabe que a aceleração, a gente pode reescrever isso como ddt de mv, então a gente já tem uma relação explícita entre a força da segunda lei de Newton e o momento linear, de modo que o somatório de todas as forças é dp/dt, a derivada temporal do momento linear. Agora, a gente vai falar sobre o teorema do impulso momento linear. Vamos considerar primeiro uma partícula e tem uma força atuando nessa partícula nos instantes T1 e T2, ou seja, no intervalo de tempo que vai de T1, do instante T1 até o instante T2. O impulso está intimamente relacionado com o intervalo de tempo de aplicação dessa força. De modo que o impulso, que é dado pela letra J maiúscula, é um vetor ainda, é dado pela somatória de todas as forças, vezes o intervalo de tempo em que essa força foi aplicada. Além disso, a gente pode agora representar o impulso em termos do momento linear. Ora, se a força é dp/dt,
eu posso passar esse dt para o outro lado, de modo que o somatório de todas as forças vezes dt é igual à variação do momento linear nesse intervalo de tempo dt, de modo que o impulso é dado pela variação do momento linear no intervalo de aplicação da força. E é essa expressão que a gente chama de teorema do impulso momento linear. Ora, o impulso é uma grandeza muito usada, por exemplo, em esportes. Vamos considerar um cidadão chutando uma bola de futebol. O impulso está intimamente relacionado com o tempo em que o pé do jogador fica em contato com a bola. Quanto maior o intervalo de tempo para a mesma força, ora, se ele conseguir aplicar uma força grande em um intervalo grande de tempo, o impulso dado para a bola, que vai ser a variação do momento linear entre o instante que o cidadão começou a tocar na bola e o instante que ele terminou, vai ser muito grande. Consequentemente, a quantidade de movimento dada a essa bola também vai ser muito grande e, consequentemente, a velocidade dada à bola vai ser grande também. Então, quanto maior o intervalo de tempo de aplicação, maior vai ser o impulso, maior vai ser a quantidade de movimento, maior vai ser a velocidade da bola. Muito legal, né? Então, quando a gente for resolver os problemas, vocês vão ver que essas grandezas realmente são fundamentais para abrir um leque de estudos na física. De antemão, queria agradecer demais a vocês por terem ficado até o final. Deixa nos comentários, de novo, se esse formato está legal, se está interessante, fácil de entender. E o que vocês gostariam de ver aqui no Academia da Física para melhorar o entendimento de vocês acerca da ciência mais maravilhosa de todas. Obrigado por estarem aí até o final. Deixa o like ou dislike, se expresse. E até a próxima.